sessões é uma continuidade de um trabalho que está a ser feito ao longo já de algum tempo. Neste momento vocês já receberam um e-mail, já viram um vídeo que nós, a Segurança da Informação, juntamente com a Casa, criou sobre as políticas, sobre uma revisão que nós fizemos às políticas de segurança da informação. O facto desta revisão nós estamos levámos a cabo durante estes últimos 6 meses foi de tal maneira revolucionário para as políticas e para a organização que o Conselho Diretivo achou por bem que nós fizéssemos esta divulgação, estas 6, e até que nos propuséssemos a certificação da ISO 27001. Estas sessões são de caráter obrigatório, da mesma forma que foram os vídeos e os e-mails, obviamente. Quem fez o login e logout à máquina viu o vídeo. Começo por perguntar se já têm alguma dúvida face àquilo que vocês viram no vídeo. Não devem ter, não é? É divertido e está giro. Bem, o que é que nós vamos falar sobre nestas sessões? Nós vamos falar das políticas que fazem parte, aliás, de todos os documentos que fazem parte do sistema de gestão da segurança da informação, nomeadamente das políticas e dos procedimentos. Nesta sessão, nós dividimos aqui por aproximadamente, são 3 blocos. Vou falar-vos sobre a política de segurança da informação, que é a nossa política topo. Vou falar um bocadinho naquilo que nós chamamos de detalhes da política, que são documentos que também têm um nome, começam como políticas, e depois vou falar nas recomendações. A política de segurança, o sistema de gestão de segurança da informação está organizado desta forma. Tem uma política de segurança da informação macro e depois tem estes detalhes que estão descritos neste PowerPoint. A política vai desde a política de gestão de ativos até à política de mobilidade e teletrabalho, passando pela gestão de acessos, compliance, segurança física e ambiental. Contudo, não fazendo parte deste sistema de gestão de segurança da informação, aparece ali do meu lado direito o Manual de Segregação de Funções. Porquê? Uma razão muito simples. Todas estas políticas obrigam a que, através do Manual de Segregação de Funções, não aconteçam situações de sobreposição de funções. Isto é uma das regras da norma. Contudo, e no slide a seguir eu vou-vos falar nos procedimentos, que é a parte mais operacional, que são 16 procedimentos, que vai desde a gestão de certificados digitais até aos controles de acesso privilegiados. A par daquilo que aparece nas políticas, que é o Manual de Segregação de Funções, aparece também uma autorização de exceção. Ou seja, pelas limitações de nós sermos administração pública, pelas limitações de entrada e saída de colaboradores internos, que são, nomeadamente, os principais responsáveis pelos processos e procedimentos da Casa, há que haver autorização de exceções, porque face ao nosso pequeno número de elementos, há necessidade de haver pessoas a acumularem funções. Ou seja, temos um manual de segregação de funções que nos diz que nós não podemos acumular funções que sejam compatíveis, ou seja, quem aprova, levando isto à parte financeira, quem aprova uma fatura não deve ser a mesma pessoa que a paga. Com esta autorização de exceção e por limitações próprias, pode haver esta necessidade de, na Casa, quem aprova a fatura ser a mesma pessoa que aprova o seu pagamento. A segurança da informação baseia-se em 3 grandes pilares. E tudo isto que nós vamos falar aqui hoje e tudo aquilo que tem a ver com a segurança da informação são estes 3 pilares que estão sempre presentes. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é algo que nós queremos que todas as nossas bases de dados, as nossas aplicações, o nosso core seja confidencial, que esteja íntegro, que seja imutável e que não seja violável e que esteja sempre disponível 24 sobre 24, 365 dias por ano. Como princípios gerais desta política, temos que o Instituto de Informática protege toda a informação gerada e à sua guarda e relembra, acima de tudo, que todos os colaboradores, seja colaborador interno ou colaborador externo, o incumprimento desta política por qualquer um destes colaboradores pode levar à aplicação de legislação em vigor. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque está descrito numa política própria.
A política de segurança da informação, a sua macro, está organizada por políticas, como nós já falámos, mas também estão lá descritos as responsabilidades e papéis. E as nossas responsabilidades e papéis vão desde os colaboradores à gestão do topo. Aqui está feito o organograma, mas na realidade é algo que está sempre em comunicação. Com a segurança da informação, o responsável da segurança sempre ali a fazer a sua intermediação entre os responsáveis organizacionais, os responsáveis dos ativos e os responsáveis dos riscos e os próprios colaboradores, mas na realidade os papéis e as responsabilidades englobam todos, desde o único colaborador até à gestão do topo, que também são colaboradores da casa, obviamente. Na política de segurança da informação e segundo as normas em vigor, também nos convidam a estar presentes em grupos, naquilo que chamam-se os grupos de interesse. E nós estamos neste momento em 3 grupos de interesse. Nós neste momento estamos presentes em 3 grupos de interesse, já com pés também noutros grupos de interesse, já fomos convidados a estar em mais outros, mas estamos com o Centro Nacional de Cibersegurança, do qual o Instituto de Informática tem um protocolo próprio, o MNCD-ENT, que é o Multinational Cyber Defense Education and Training, e o PERCEL. O Centro Nacional de Cibersegurança, já toda a gente ouviu falar, é um centro nacional que trata da segurança a nível cyber. O do meio, toda a gente sabe que já ouviu falar na escola da NATO que vai vir para Oeiras, que nós estamos, o Instituto de Informática faz parte do grupo de trabalho a criar os 2 mestrados que vêm inicialmente abrir a escola da NATO em Oeiras, e o PSTU é o exercício que nós fazemos há 3 anos para cá, o exercício do CIBER, mas que nós também o transpomos para a vida real, e vocês sabem sempre que nós aproveitamos, e mais ou menos nessa altura, fazemos o plano de evacuação do edifício. Na mesma política, reforçamos a importância dos acordos de confidencialidade, em que o colaborador interno tem um acordo de confidencialidade direto com o Instituto de Informática e o colaborador externo tem um acordo de confidencialidade com a sua empresa, que por sua vez tem com o Instituto de Informática. Relembramos que o acordo de confidencialidade não termina no dia que nós terminamos as funções do Instituto de Informática. Ou seja, prevalece no tempo, num período, conforme as funções que são desempenhadas dentro do organismo, prevalece num tempo a posterior. E isto decorre da legislação em vigor também. Também reforça o relacionamento com terceiros, que é muito importante, nomeadamente com os consultores externos, em que garante que cada vez que entra um consultor externo, que ele tem acesso, este consultor externo tem acesso às suas ferramentas só no momento em que os nossos controles estão instalados. E isto também é uma das partes da norma, ou seja, só dar acessos externos e internos quando os controles realmente estão instalados. Agora vou falar-vos um bocadinho sobre cada um dos detalhes. E aquilo que vai aparecer nos PowerPoints é aquilo que nós achamos que é um macro que nós devemos de apreender. A responsabilidade pelos ativos. Todos os ativos da casa têm um responsável. Logo, se temos ativos na casa e temos um responsável, temos riscos associados a esses ativos. Também existe um responsável para esses riscos. Nós aqui damos mais importância, e que é a política de gestão de ativos, aos ativos. Cada ativo tem um responsável, quer seja uma base de dados, quer seja um computador, quer seja uma câmara de filmar, quer seja um data show, o que for, tudo tem um responsável por esse equipamento ou por essa classe de ativos. A informação é um ativo e, como tal, ela está classificada de acordo com a legislação nacional. Nós aplicamos o público, o nível público, uso interno e confidencial. Contudo, na legislação europeia e na legislação nacional existem mais 2 níveis, que é o secreto e o muito secreto, e que não se adapta nem se aplica ao Instituto de Informática. A nossa informação que está nas bases de dados, informação dos nossos clientes, que somos todos nós, na realidade, nós classificávamos como confidencial. E daí a necessidade de também, se tanto como confidencial, nós tínhamos os acordos de confidencialidade. O código das aplicações também consideramos como confidencial. O resto, ou é o uso interno ou público. Chamo a atenção para esta diferença entre o uso interno e o público. O público não quer dizer que nós agarremos no documento e vamos ali para o café e que o senhor do café tem acesso a esse documento. Não é isso. É público dentro das organizações, dentro da administração pública.
O uso interno é só dentro do Instituto de Informática. Se houver um privado que queira ter acesso a uma desta informação, só por estar classificado público, não pode aceder a ela só porque está público, sem autorização do organismo. Nesta política de gestão de artigos também se reforça que o manuseamento e a transmissão da informação deve estar sempre protocolado, ou seja, a informação que é trocada entre vários órgãos dentro do Ministério ou para fora do Ministério tem que estar sempre devidamente legislada e protocolada. Só o facto de estar legislada não quer dizer que esteja autorizada e que seja para fazer naquele momento. Existe aquilo que nós chamamos de um protocolo, existe algo mais assinado entre os dois organismos que façam as normas e que construam a forma como essa informação vai circular entre os dois organismos. Política de compliance. Esta é mais fácil de explicar. Existe a legislação, existem as normas e nós nesta política o que fazemos é um match e dizemos que, tal e qual como está na norma, na 27.001, na 20.000, ou como está na legislação, isto é NAC ou outra legislação nacional existente ou europeia, nós dizemos que estamos dentro da legislação e que cumprimos o direito de propriedade intelectual e que os registros são protegidos e que a privacidade e a proteção de dados é salvaguardada e que existem controlos, acima de tudo, que existem controlos para salvaguardar todas estas trocas de informação. Política de recursos humanos. Todos os colaboradores devem de entender as suas responsabilidades e saber que no momento em que encerram as suas funções têm obrigações também. Não é desvincular-se e vão-se embora. Não é isso que acontece. Os colaboradores internos, como eu falei há pouco, os colaboradores internos são regidos pela legislação em vigor, dependendo da função em cargos públicos. Todos os colaboradores do Instituto de Informática que sejam internos são funcionários públicos, como tal, regem-se por aquela lei. Os colaboradores externos são regidos pela legislação com base nos contratos públicos. Ou seja, qualquer fuga de informação, qualquer mau uso da informação, ou seja, o que for, nós regimos para os consultores externos pelo regime de contratos públicos. Qualquer colaborador que tenha terminado as suas funções no Instituto de Informática, há que salvaguardar que não leva pens para casa com informação, não leva cópias dos e-mails que foram trocados aqui, que não leva... Isto tudo está a ser salvaguardado nesta política. Contudo, chamo para a atenção de que o facto de nós termos estas políticas hoje e estarem aprovadas hoje em Conselho Diretivo não quer dizer que nós estejamos neste momento já no ótimo. Ou seja, isto é um caminho que nós vamos caminhando, vamos percorrendo, sabemos que temos limitações financeiras por ser da administração pública, sabemos que temos limitações de pessoal, lá está, continuamos a ser por ser da administração pública, não existem técnicos suficientes no mercado também que possamos ir e não podemos ir de qualquer maneira. Logo, tudo isto, estas políticas que nós temos, é um caminho que nós vamos tentando percorrer, não é um caminho em que está estático e que está aplicado. Por isso, quando dizem ali qualquer colaborador interno tenha terminado o seu contrato, encontra-se expressamente proibido de reter ou facultar a terceiros qualquer informação, claro que nós estamos a trabalhar para que no sentido em que ao momento que sabemos que o colaborador X vai abandonar a organização, vamos lhes dar todos os acessos, vamos bloquear tudo para que ele não consiga exfiltrar a informação, que é assim que se faz. E que ele leve para terceiros. No momento, nós, na Segurança Social, o core é único em Portugal, é monopólio, digamos assim, mas na realidade nós não sabemos, por questões legislativas ou questões imperativas europeias, se de hoje para amanhã nós não vamos passar a ser uma sociedade, como é o caso dos Estados Unidos, em que a Segurança Social é dividida em vários órgãos. Logo, não é só a informação que leva, mas também a informação código, ou seja, o código, a aplicação ou por aí fora, também está salvaguardada com estas situações e com estas políticas. Política de segurança física e ambiental. Mais uma vez, falamos na Secretária Limpa, que é muito importante, na Mesa Limpa, que é obrigatório que todos os colaboradores estejam devidamente identificados. O uso do cartão é obrigatório. Já saiu um mail do Conselho Diretivo a dizer exatamente isto. O uso do cartão de identificação é obrigatório desde que se entra da portaria para dentro. Sempre. Por N razões. Okay? Dentro do edifício nós temos áreas seguras e nós classificamos o edifício com áreas públicas. Temos uma área pública que é exatamente os torniquetes por fora, é público.
dos torniquetes para dentro de todo o edifício é a segurança intermédia, NS1. Contudo, temos algumas salas técnicas classificadas como NS2, em que são de acesso restrito, só se entra com o cartão ou com uma chave própria para aceder a essas salas. O nível de segurança NS3, só estamos a aplicar isto aos data centers, que aí as regras de segurança de entrada são muito mais restritas. Chamamos atenção aqui também para o uso dos nossos equipamentos profissionais fora da instituição, nomeadamente os hotspots dos centros comerciais ou aeroportos, para termos sempre em atenção que essas redes não são seguras. E ao ligarmos a elas, nós estamos de qualquer forma a comprometer a nossa rede. Não de imediato, porque a ligação pode ser barrada com uma série de firewalls, mas podemos estar a comprometer a nossa máquina, que quando ligada fisicamente depois à nossa rede, pode vir a infectar a nossa rede de alguma forma. Política de gestão de comunicação e operações. As atividades de responsabilidade operacionais. A atividade operacional deve especificar as atividades de operações diárias e planeadas, ou seja, há que haver um planeamento sobre todas as operações que nós fazemos. Que as redes são seguras e estão segregadas. E que a transferência da informação, estas trocas de informação ou software se realizam entre organismos, estão protocolados e estão reforço daquilo que nós já estávamos a fazer. Okay? Mas mais específico para a parte das comunicações e operações da casa. Política de gestão de dados. Têm dúvidas, querem fazer alguma pergunta? Estejam à vontade. Se alguma coisa que não perceberam, se estão a andar muito depressa, se estou a falar muito rápido ou não, digam, está bem? Política de gestão de acessos. A casa tem uma política de gestão de acessos, os acessos são controlados, são centralizados, os pedidos de acesso são centralizados e aqui garantimos que a pessoa só deve ter acesso única e exclusivamente àquilo que precisa para o seu trabalhar. O need to know. Ontem brincámos um bocadinho com o need to know, é exatamente isto, é ter acesso exclusivamente àquilo que precisa para trabalhar, não mais do que isso. Ou seja, se o SIS tem 13 módulos e se a pessoa só precisa trabalhar em 12, não vamos dar o 13º só porque amanhã pode vir a fazer falta. Não vamos dar, vamos restringir e vamos dar aquilo que é único e exclusivamente necessário para se trabalhar. É saber exclusivamente aquilo que precisa de saber para trabalhar, ponto. É uma salvaguarda para a organização e é uma salvaguarda para o colaborador também, porque fica sempre com salvaguardado que se houver uma fuga de informação, eu não sei, eu não tenho acesso, eu não fui eu. E aí está sempre salvaguardado também. Se houverem muitas pessoas com os acessos todos abertos e com aquilo tudo, corre para toda a gente, obviamente. Política de desenvolvimento, aquisição e manutenção. É muito simples, nós temos que ter cuidado com as aquisições, com a manutenção que fazemos, que os dados testes que são utilizados são protegidos, isto no desenvolvimento e nas manutenções, que o ambiente de desenvolvimento é seguro e controlado. Falamos aqui um bocadinho também na segregação dos ambientes, em que eles estão todos separados e que não se cruzam, ou pelo menos não se devem cruzar e não se devem de tocar uns nos outros, e que quem tem acesso a um ambiente não tem que ter obrigatoriamente acesso aos outros, e por aí fora. Política de gestão de incidentes. Esta é uma política que já existe há muitos anos e a casa sempre se preocupou com os incidentes. Nós temos uma ferramenta na casa que dá para registrar incidentes e pedidos de serviço. Nós aconselhamos a que registrem sempre aqui os incidentes, conhecem, e aqueles pedidos de serviço. Nós habitualmente costumamos dizer, e porquê é que isto está nas políticas de segurança da informação? Por uma razão muito simples. É que um incidente pode se tornar um incidente de segurança da informação. Reparem que o facto de aparecer uma pessoa a dizer que eu não consegui imprimir na impressora X, embora esteja a mandar, e que não seja um problema de papel ou toner, obviamente, mas que ela não consegue imprimir, pode não ser um incidente de segurança, mas se no mesmo dia ou na mesma semana me aparecerem 7 ou 8 pessoas com o mesmo problema, para a mesma impressora ou para as impressoras, pode se tornar um incidente de segurança, porque pode existir uma vulnerabilidade qualquer que já foi detectada e que já está comprometida e que pode se tornar um incidente de segurança. Isto em termos muito cleans e com exemplos muito práticos, não é nada de transcendente. Por isso é que todos os incidentes devem ser registados e criados. Os pedidos de serviço nós também reforçamos aqui exatamente para que não façamos downloads diretos de aplicações da internet.
razão muito simples. Nós não vamos fazer o download, nem sempre sabemos se o download é num site seguro e às vezes o download vem com um brindezinho para o computador e com uma infecção que vai se propagar por aí fora. Pedido de serviço, se não houver na Store, pedido de serviço, alguém da casa, técnico, vai à procura do software, faz o download, mete na Store e disponibiliza depois de passar todos os testes. E aquilo que eu hoje preciso não é só para mim esse download, amanhã pode haver outra pessoa noutra equipa que possa precisar desse software e o software já lá está. Nesta política de gestão de incidentes, referimos também o CERT.pt, que já falámos há bocadinho do Centro Nacional de Cibersegurança, tem a competência de ser o CERT.pt, ou seja, é o órgão centralizador nacional de todos os incidentes de segurança ciber, e que, para além de receber, também dá comunicados e também ajuda a intervir. Como vocês sabem, eles já também nos visitaram para nos vir ajudar também num ou outro incidente de segurança. Existe uma tipologia CERT, uma tipologia que não é só portuguesa, é europeia, é da ENISA, foi adotada pelo CERT.pt e pela ENISA, para que, quando estejamos a falar de incidentes de segurança, toda a gente saiba exatamente o que é que estamos a falar e estamos a falar a mesma linguagem. Isto é algo que é relativamente novo, embora pareça um disparate, só agora é que chegaram a esta taxonomia, mas o que é certo é que esta taxonomia não tem mais de um ano ainda e foi quase que imposta pela comunidade europeia para que todos saibam do que é que estamos a falar. Ou seja, quando eu digo que há este não é o caso, mas, por exemplo, uma tentativa de intrusão, nós sabemos exatamente o que é que estamos a falar, ou uma obtenção de informação, um scanning ou um sniffing, todos nós sabemos do que é que estamos a falar e que estamos a falar da mesma coisa. Não estamos a falar, eu estou a falar que me tentaram extrair dados e o outro está a dizer, por outras palavras, completamente o mesmo que eu e não nos estamos a entender. Estes são os vários tipos que estão descritos na política, e a taxonomia internacional. Avançando um bocadinho para a política de utilização aceitável de recursos, os colaboradores que utilizam os sistemas informáticos para desenvolver a sua atividade profissional devem zelar pelo bom funcionamento dos mesmos. Mais uma vez, estamos aqui a falar exatamente nas responsabilidades que cada um de nós tem pelos nossos equipamentos, pelos downloads e por aí. É uma forma mais ampla de falar, que é a utilização aceitável dos recursos de tecnologias. Somos responsáveis pelos nossos computadores, somos responsáveis por, quando estamos a trabalhar fora do Instituto com os nossos computadores, tentarmos ligar a redes minimamente seguras, ou o mais seguras possíveis, não deixá-los em cima da mesa e ir buscar um café só ali ao lado, mas cá dentro também. Não esquecer que, no fim do dia, não esquecer de bloquear a estação padrão quando se sai do local, trancar o computador, os que são portáteis, para serem trancados ao fim do dia, porque nós saímos do Instituto todos os dias ao fim do dia, mas entram outras equipas dentro do Instituto. E eu não estou a dizer com isto que as outras equipas sejam perigosas, porque não são, mas existem outras equipas a entrarem dentro do Instituto e que podem eventualmente mexer nas coisas. E nós somos os responsáveis pelos equipamentos. Daí temos que ter esta preocupação acrescida. O colaborador deve desligar o posto de trabalho de forma adequada, no final do horário de trabalho. Quando vai à casa de banho ou tomar café, deve bloquear a sessão. Não deve deixar papéis em cima da mesa que acabou de imprimir. Essas regras básicas todas que vocês já ouviram no vídeo e que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Nós não podemos nunca proibir, porque existem normas que proíbem a utilização do correio profissional para fins pessoais e o pessoal para fins profissionais. Contudo, pedimos para que seja ali uma certa parcimónia na utilização das caixas de correio. Exatamente, pedimos no limite para que não se façam subscrições de newsletter e coisas do género, do continente ou de outras situações quaisquer, porque é exatamente por aí que muitas das vezes vem algum malware acrescido. É aquilo que nós chamamos de print que vem atrás dessas situações. Contudo, e frito, nós não proibimos o uso do correio profissional para fins pessoais, nem o contrário. Nós aconselhamos a que não o façam. Instalação de software, já falei há bocadinho, não façam. Peçam, se não está na Store, peçam às equipas técnicas
que encontrem o software que é necessário, devidamente justificado, certo que ele é adquirido de formas legais e que ficará disponível para todos. Não são permitidas tentativas de obter acesso não autorizado. Não vou inventar a roda, toda a gente sabe que tudo isto é motorizado, os logs ficam guardados, por isso não tentem invadir ou infiltrarem-se dentro de redes que não são autorizados ou aplicações que não são autorizadas, mas também não façam a tentativa de entrar. Também. Para isso nós temos técnicos especializados, temos contratações próprias para fazer exatamente esse tipo de testes. Não se preocupem que esses testes são feitos, não é preciso vocês estarem a confirmar se os testes são. Também não precisamos que vocês passem pelos bastidores e vão ver se as portas estão abertas ou estão fechadas. Está bem? Porque elas estão fechadas e também há técnicos próprios que o fazem. A utilização da internet é exatamente a mesma coisa, temos contenção das utilizações da internet. Esta política de mobilidade e teletrabalho é nova. É uma política nova e cada vez se torna mais importante a utilização dela. É, no fundo, reforçar, principalmente os colaboradores internos, quase todos nós já temos um portátil, vamos para casa para trabalhar, fazemos teletrabalho. No fundo, é reforçar aquilo que já foi dito lá atrás, cuidado com as redes, cuidado com a forma como nos ligamos e com a informação que tratamos fora daqui e que acedemos fora daqui para que não haja uma fuga de infiltração. Toda a gente sabe que nós, às vezes, o facto de nos ligarmos a uma rede que é muito forte do centro comercial, às vezes não quer dizer que seja exatamente a rede do centro comercial que nós nos estejamos a utilizar. E se alguém quiser fazer mal e quiser inventar alguma coisa, está ao lado com um computador com uma rede mais forte e está-nos a filtrar os dados, porque toda a rede está a passar por esse computador e não está a passar pela rede pública, como acontece. Isso é rápido e já passei 2 blocos, já estou no último, que é as recomendações. E o que é que fazer? O que vou passar não é nada transcendente, vocês já viram isto no vídeo e estão fartos de dizer isso quando entram lá embaixo nos banners a passar, na internet e por aí. Mantenha-se a estar ali, os documentos visíveis devem ser classificados como uso público. Os documentos que estão em cima da mesa e que estão a ser alvo de trabalho devem ser classificados como uso público. Se for interno ou se for confidencial, tenham cuidado, guardem-nos, não os deixem em cima da mesa quando vão tomar café, não os deixem na impressora quando mandam imprimir e esquecem-se de os ir buscar. Tenham esses cuidados. Os documentos confidenciais que não tenham dados pessoais não devem estar acessíveis, lá, estava a dizer. Não deixem os documentos confidenciais, nem imprimam o código, nem façam impressões de ficheiros de pessoas para comparar, nem nada do género, dados pessoais. Não deixar os documentos nas impressoras. Eu vou imprimir agora, vou ao café e trago. Não, imprime-se, mas logo buscar. Não deixe os papéis na impressora. Senão eles vão desaparecer rapidamente. Se não for por mim e pelo Nuno, alguém há de passar por lá e há de rasgar os papéis. E vocês ficam sem os papéis, sejam os papéis fora. Okay? Distribuam os papéis ou documentos que já não necessitam. Na casa só há uma maneira de distribuir papel. É naquelas máquinas de distribuir papel. Rasgar o papel e a machucar e deitar fora, informação principalmente, não é distribuir papel. Isso é dar informação para fora. A única forma de destruir documentos na casa é através dos distribuidores próprios de papel. O cartão, sempre visível. Já há bocado disse que ia falar um bocadinho sobre isto. Imaginem que eu amanhã já não estou a trabalhar no Instituto de Informática, vou embora do Instituto de Informática, estou cá já há quase há 8 anos, mas a senhora da portaria até me conhece e eu amanhã não digo, mas daqui a 15 dias entro cá sem cartão e a senhora não diz nada e deixa-me passar. Ela fez mal, ok? Mas ela deixou-me passar, eu aproveitei a confusão, passei, whatever, o que fosse. A responsabilidade de eu entrar cá dentro é minha, obviamente, mas também é vossa. Nenhum de vocês, ao me ver sem cartão, não me perguntam o que é que eles cá fazer. Não quer dizer que vocês saibam ou não saibam que eu já não estou cá a trabalhar. Mas o facto de eu não estar com cartão pode acontecer. Isso já aconteceu em organizações. Outra coisa que nós queremos chamar a atenção para isto é as reuniões com externos. Quando existem reuniões com externos, arranjem sempre maneira de os ir buscar à portaria e de os ir levar à portaria. Não os deixem andar livremente pelo Instituto. Esta semana aconteceu, nós encontramos aqui à porta da Matrix pessoas que iam para uma reunião no segundo andar, no terceiro andar e estavam perdidos. Pronto, saíram no elevador, estavam distraídos e vieram parar aqui. Não façam isso. Arranjem sempre maneira das pessoas estarem acompanhadas cá dentro.
externos, visitas externas, reuniões com externos, sempre acompanhados da portaria até à portaria. Okay? A internet, fala tudo. Nós temos na intranet as políticas todas na página da qualidade. Estão lá as políticas, os procedimentos, o âmbito, os objetivos da segurança da informação, está lá tudo, os papéis, os responsáveis pelos papéis, está lá tudo, a informação está lá tudo. Aqui eu quase dá vontade de dizer que não se pode alegar o desconhecimento de nada. É um bocadinho quase como os juristas falam. Não se pode alegar porque ela está publicada, está na internet, a internet está acessível a todas as pessoas que trabalham no Instituto. Sim. Isto é a nossa página da internet, na área de qualidade. Na área de qualidade nós temos aqui embaixo este desenho representativo e no meio temos as políticas. Nas políticas aparecem os 3 sistemas de gestão que nós temos: sistema de gestão integrado, de segurança da informação e de responsabilidade social, e do meio com as políticas todas, com o âmbito, com os modelos de fundação, os objetivos, o plano de comunicação. Está cá todas as políticas, basta carregar numa delas e elas abrem. Eu não digo para lerem exaustivamente as políticas, mas pelo menos que leiam os âmbitos das políticas ou que deem uma vista de olhos nelas, é sempre importante de ver. Por outro lado, andando um bocadinho para trás e vindo aqui um bocadinho à parte de baixo, no garantir a disponibilidade da segurança dos sistemas, temos na segurança da informação, mais os outros documentos, temos o processo e os procedimentos todos, os modelos, a segmentação de funções, e temos aqui também todos os procedimentos, que eu continuo a dizer, são 16, não vale a pena lê-los todos, são muito técnicos, muito específicos, mas se puderem abrir e ver pelo menos o primeiro workflow de cada um deles, já ficam com uma ideia do que é que eles tratam e do que é que, se tiverem alguma dúvida, onde é que se podem ir basear. Sim. Obrigado. Sim. Todos devem saber aplicar as políticas no âmbito da sua função. Por isso é que eu digo que devem ir no âmbito das suas funções, daquilo que fazem, devem se preocupar um bocadinho mais, se calhar em ler a política que lhe dirá mais respeito para as suas funções, o procedimento que está em vigor mais relacionado com as suas funções. O ideal era passarem por todas, mas se já lerem as vossas, já é bem caminho andado para que nas vossas funções vocês consigam ajustar-se melhor àquilo que é feito e também sugerir, porque pode haver essa forma também, de sugestão, de digam, olha, isto realmente é muito bom, mas neste momento se calhar o caminho será este a seguir, e flexibilizar ou agilizar um ou outro workflow que lá existe. Por fim, é muito simples. A segurança é encarada como uma corrente da marinha. Imaginem aquelas correntes das âncoras e cada um de nós é um elo. Não sejamos um elo mais fraco desses em que está sempre a romper, sejamos um elo forte e que não deixemos que esta segurança quebre ou que se desmorone só porque um dos elos é forte. A segurança depende de cada um de nós. É tão simples como isso. Isto é, acima de tudo, aquilo que nós queremos dizer é a segurança depende de cada um de nós. E chegamos ao fim. Eu cheguei ao fim e agora gostava de ouvir do vosso lado se têm alguma coisa a dizer-nos, alguma coisa a questionar, alguma coisa